Tiago capítulo 2, nós vamos ler juntos do verso 14 até o verso 26. Tiago capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Se você achou, diga aí, achei. Achei. Se você ainda está folheando, procurando, fala, peraí. Vamos esperar. Tiago capítulo 2, verso 14 até o verso 26, diz assim para nós: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, pedindo que o nosso coração esteja sintonizado direto com a Tua voz nesse momento, Pai. Que o Senhor nos faça refém da Tua palavra, Senhor. Tira os empecilhos, tira as ansiedades, tira, Senhor, as preocupações do nosso coração, qualquer distração que a gente mesmo venha causar. Mas nos ajude, Pai, a render também ao Senhor o nosso intelecto nesse momento e ouvirmos a Tua voz pela Tua palavra. Nós somos povo do Senhor, estamos diante da palavra que é Tua também, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no último domingo nós pensamos um pouco sobre o que Deus espera de nós para esse ano. E nós vimos que, como sendo discípulos de Jesus, nós recebemos a mesma incumbência que outros discípulos do Senhor, há tempos atrás, em um contato com Jesus já ressurreto, receberam da mesma forma, que é, assim como o Pai enviou vocês, eu agora os envio. E nós entendemos que o que o Senhor quer de nós, em relação ao nosso caráter, em relação às nossas atitudes, pensamentos, planos nossos, é que nós possamos apontar para Ele mesmo, como sendo o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e assim também chegarmos ao coração de outras pessoas. Mas hoje eu queria pensar com vocês um pouco na mesma direção, de nesse ano, será que Deus quer que eu faça alguma coisa? Porque uma coisa é nós sermos, criarmos um jeito, uma característica. Nós somos de certa forma, mas também aquilo que nós fazemos, o que vem de uma produção a partir das nossas mãos, do nosso esforço, é também muito importante. E aí, se você perguntar para você mesmo aí no seu coração, será que Deus quer que eu faça alguma coisa em especial para Ele nesse ano de 2025? Será que tem alguma coisa que Deus quer fazer no nosso meio e que Ele está confiando as minhas mãos para que seja feito? Será que tem alguma coisa que sou eu que preciso me levantar e dar os primeiros passos e fazer acontecer aquilo que o Senhor tem para nós?
Muito provavelmente, meu irmão, a resposta é sim. E já de saída eu digo para você que aquilo que nós fazemos para Deus só tem sentido se a nossa fé estiver ancorada nele primeiro. E com isso eu quero dizer que a gente fazer qualquer coisa é muito fácil. Você faz alguma coisa no seu trabalho, você faz alguma coisa na sua casa, você faz alguma coisa para amigos, para parentes, e isso não necessariamente requer de você algo muito especial. Tem coisas que são simples. Lavar a louça você não precisa de um PhD, uma extensão, um pós-doutorado, não sei do que, para você lavar uma louça. Precisa? Não. É simples. Talvez, assim como eu, quando você casar, lá nos seus 25 anos, você vai entender que tem um jeito certo de lavar a louça, que não é o seu, é o da esposa. A gente se adapta e aprende a lavar a louça do jeito dela, e tá bom. É fácil, a gente vai e faz acontecer. Mas também, meus irmãos, quando nós trabalhamos e quando nós vivemos e quando nós estamos repartindo partes, pedaços, momentos da nossa vida com outras pessoas, nós também fazemos coisas para Deus, fazendo ao próximo. Nós servimos a Deus enquanto servimos a pessoas. Enquanto nós vivemos e podemos fazer coisas para Deus, nós só fazemos porque a nossa fé em Deus é firme, é sólida. E porque Ele mandou, a gente faz. Senão, não teria sentido nenhum. O que faz alguém pegar 10% dos seus rendimentos mensais, colocar no envelope ou fazer uma transferência para a igreja, se não for a plena convicção de que Deus espera isso de nós? Se fosse de outra forma, você poderia simplesmente fazer um Pix para uma ONG de caridade, uma ONG que cuida de crianças órfãs, de animais abandonados, de reconstrução de lugares afetados aí por clima e tudo mais, e você ia estar da mesma forma, porque afinal de contas, estou fazendo aqui uma boa ação, mas em certa forma, vazia com significado maior. O que faz alguém tirar o seu tempo do descanso do domingo, que muitas vezes o domingo é o único dia para dormir até mais tarde, ou para dormir mais cedo, para assistir o futebol, enfim, reunir a família, e entender que os meus domingos, 52 domingos ao longo do ano, são dedicados a Deus. E eu acordo um pouco mais cedo no domingo, porque eu vou estar aqui aprendendo da palavra do Senhor. Eu vou sacrificar ou vou oferecer parte do meu tempo a Deus, enquanto eu sei que 6:30 da tarde ou da noite, eu estou aqui para celebrar com a minha igreja. Por que alguém faria isso se não fosse antes baseado na sua fé em Deus? Se não fosse a convicção de que Deus espera que a gente faça alguma coisa para Ele? Se não for a convicção de que Deus se agrada com esse momento, quando nós cantamos juntos, quando nós nos abraçamos, quando nós sorrimos uns para os outros, quando nós aqui na porta, nos corredores, lá no café, a gente dá um abraço no outro e diz: que bom que eu posso ver você, que bom que você veio para cá, que bom que vocês voltaram ao convívio da igreja, que bom saber que você vai estar aqui. Se isso tudo não for baseado na nossa fé em Deus, na crença de que aquilo que Ele diz na sua palavra tem a ver comigo e com vocês, seria completamente vazio de significado. Ao mesmo tempo, o contrário não acontece. Não dá para eu dizer: sim, eu creio, eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus existe, eu creio que Jesus me salvou, mas não espere absolutamente nada de mim. Não espere um sorriso, porque eu não tenho que te dar um sorriso. Não espere que eu vá fazer alguma coisa na igreja, porque eu não sou obrigado a fazer isso. E como eu já compartilhei várias vezes com vocês, eu não recebo para isso, então por que eu vou fazer? Eu já contei, mas vale a pena, porque me dá uma raiva tão grande. E aí você compartilha dela comigo. Uma vez, em outra igreja, e não foi aqui, graças a Deus por isso, a gente conversando com um grupo pequeno, dizendo: olha gente, vocês precisam orar mais, vocês precisam estudar a Bíblia, leia sua Bíblia, tire conclusões, monte um estudo de vida com a gente.
E alguém vira para mim e diz assim: pastor, quem recebe para fazer isso é você. Eu venho aqui para colher daquilo que você estudou e fez durante a semana, porque é você que recebe para fazer isso. Eu não recebo para fazer isso não. Faz você. Eu não vou ler a Bíblia. Você já vai trazer pronto para mim? Para que eu vou ler? E aí, meus irmãos, graças a Deus que Deus não dividiu com a humanidade o dom de ler pensamentos. Porque naquele dia eu ia ser expulso da minha igreja, ia ser excluído de lá. Não dá para nós dizermos que nós temos a nossa fé firmada em Deus e ao mesmo tempo olhar para necessidades, para coisas que Deus espera de nós, cruzarmos os nossos braços e dizer: não tem nada a ver comigo. Isso é problema de outra pessoa. Porque afinal de contas a gente gosta de chegar mais cedo na igreja e ter um cafezinho e um chá esperando a gente, mas eu gosto desde que não seja eu que tenha que chegar meia hora antes para passar o café. Porque se depender de mim, não, eu tenho outras coisas para fazer. Domingo é meu dia do descanso. Domingo é o dia que eu estou fazendo qualquer coisa. Eu não posso sair mais cedo para mim, não. Deixa para outro fazer. É muito bom ter a nossa igreja limpa e graças a Deus nós temos condições de manter alguém para fazer isso para nós. Pessoas que não estão aqui por salário, mas também servindo ao Senhor, limpando e deixando tudo organizado na medida do possível. E nós gostamos de chegar no banheiro da igreja com aquele cheirinho gostoso, um cheirinho de Glade, sei lá o quê, né? Os ambientes limpos, as coisas boas para a gente usar, tudo prontinho, os bancos. E em fevereiro, as cadeiras limpas, arrumadinhas. Vai ser muito bom, mas desde que o outro venha fazer, eu não preciso fazer isso. E meus irmãos, quando nós agimos e cedemos a viver desse jeito, nós estamos trazendo à tona uma realidade espiritual muito triste, de que a nossa fé muito provavelmente está internada na UTI, linha vermelha, último grau, pertinho de bater as bolas, vivendo uma fé completamente nova, vivendo uma fé que não expressa o Deus em que nós cremos. E aliás, quando nós falamos em fé, nós temos a plena convicção de que se tem algo que nós não podemos ou não temos que prestar contas nem para Deus nem para ninguém, é da nossa fé, não é verdade? Nós olhamos para a nossa fé como sendo algo de foro completamente íntimo, que só tem a ver comigo e não tem a ver com mais ninguém. O que eu creio é meu, a minha fé é minha. Não importa para ninguém se eu tenho uma boa e viva fé ou se eu tenho uma fé morta e capenga. Não é da conta de ninguém, é só minha e pronto. Ninguém tem nada a ver com isso. E uma das frases que nós mais gostamos de ter na nossa boca é: eu não devo satisfação para ninguém. É a minha fé e ponto final. E meus irmãos, o mais triste disso tudo é que muitas partes da Bíblia, e inclusive o que Tiago está trazendo para nós, é completamente oposto. Quem tem uma fé viva, verdadeira, pulsante, não consegue esconder a sua fé. O próprio Senhor Jesus diz para a gente: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E não dá para a gente esconder uma candeia, um pedaço de luz sobre uma cidade e ficar imperceptível. É impossível a gente passar pelos lugares e não sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, caso nós realmente somos assim. Não dá para a gente fingir ser crente, porque uma hora alguém pega a gente na curva. Não dá para a gente fingir santidade, porque em algum momento nós vamos dar uma escorregada, e é nesses momentos, quando nós estamos tentando fingir naturalidade, que alguma coisa acontece perto de outra pessoa, e geralmente ou essa outra pessoa não é crente, ou é crente demais, e causa o nosso profundo constrangimento. Não dá para a gente achar que a nossa fé é completamente íntima, guardada no nosso coração, e ninguém tem nada a ver com isso. Mais uma vez, Jesus disse para nós: só se conhece a árvore a partir dos seus frutos. Só dá para saber se alguém tem fé de verdade
a partir daquilo que vem, que transborda da sua vida. Em outras palavras, nós só sabemos se alguém ou se nós mesmos, e aí a avaliação dificulta muito mais. Porque olhar para o lado e avaliar quem está do nosso lado para dizer se é crente ou se é mais ou menos, é um pouco mais tranquilo. O problema é quando a gente olha para o nosso interior para pensar, será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu sou crente mesmo de verdade? É mais difícil. E é essa reflexão que nós temos que fazer a partir daquilo que nós fazemos para Deus, se de fato a nossa fé está firme ou não. E assim nós vamos entender que de fato Deus espera que a gente faça alguma coisa. Isso já está claro. E antes de vir e só dizer para você que sim, Deus espera alguma coisa de você, eu quero mostrar o porquê é que Deus espera alguma coisa de nós. Estou partindo do ponto de que nós somos crentes, amém? Amém. Você tem convicção? Sim. Você é um discípulo de Jesus? Amém. Certeza? Sim. É porque a cara de vocês está me dando a dúvida gigantesca. Você tem certeza disso? Sim. Se é assim, meus irmãos, nós precisamos entender o porquê que Deus espera que a gente faça algo para Ele nesse nosso ano de 2025. Olha comigo lá de novo, verso 14 até o verso 17, que vai nos dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Meus irmãos, se tem algo que tem o poder de tirar a nossa paciência e muitas vezes nos tirar do sério, é quando nós estamos diante da controvérsia da hipocrisia. Talvez alguma coisa que você não goste é ver pessoas que são hipócritas, não é verdade? Você vê alguém assim, já dá um negócio no coração, uma coisa estranha, uma distância, porque a gente não gosta disso. E o que caracteriza o hipócrita não é simplesmente uma mentira, mas é um discurso de uma forma bonita, eloquente, carregado de palavras difíceis de serem entendidas, defendendo uma coisa com unhas e dentes, mas na hora da prática, a pessoa vai para o outro lado. E quando nós vimos lá em 2017, um dos momentos mais hipócritas das redes de alimentação foi quando um grande executivo do McDonald's fez em um dia uma propaganda e fez isso em jornais e fez em entrevistas e escreveu artigos defendendo de que o McDonald's era a melhor lanchonete para você levar a sua família. Não tem outro lugar melhor do que o nosso McDonald's. Traga a família, faça aniversário, faça confraternização, mas faça aqui com a gente. 3 dias depois de ter feito essa reportagem e ter dado essa declaração, um repórter que estava de folga, almoçando no Burger King, pega o seu celular e começa a gravar. O executivo do McDonald's, com toda a sua família, entrando no Burger King, fazendo pedidos, a criançada brincando, comendo lanche, e ele posta tudo isso no outro dia. E aí, em algum momento, o mundo parou, porque afinal de contas, a briga, principalmente nos Estados Unidos, entre McDonald's e Burger King é gigantesca. Como é que pode alguém dizer a melhor comida para nós é essa? Mas depois eu estou lá no concorrente. Para talvez melhorar ou piorar um pouco a título de exemplo, em 2020, em meio à pandemia, um homem resolveu fazer uma loucura de amor, uma prova incrível de amor para sua esposa.
Ele decidiu fazer o aniversário dela o mais especial possível, e para isso esse homem vendeu ações que ele tinha, vendeu o seu carro, pegou todo o seu dinheiro e resolveu fazer a viagem dos sonhos da sua esposa, passando 45 dias na Europa. E ele pegou sua esposa e foi, e não economizou na experiência da viagem, não economizou nas suas postagens, não economizou nas declarações que ele fez durante todos esses dias. E lá no 44º dia da sua viagem, de noite, em Paris, na França, quase que de frente à Torre Eiffel, sei lá, a torre grandona lá, aquele homem, aquele casal teve uma noite romântica no restaurante, foi para o quarto, o homem adormeceu e a sua esposa, quando está saindo do banho, percebe um monte de notificação no seu celular. O homem dormiu com o celular desbloqueado, o que para a turma do nosso mundão aí é um pecado quase imperdoável. Mas para a gente que é crente, meu irmão, se a sua esposa não tem a senha do seu celular, e se você não tem a senha do celular da sua esposa, você precisa de ajuda, tá? Não é normal isso não. Acesso irrestrito. Aí eu esperava ver um amém nesse momento. É isso, compartilhar a vida, compartilhar em todos os sentidos. É claro que isso não é licença, minha irmã, para você vasculhar a vida do seu marido, não. Se você confia nele, está tudo bem. Mas se o celular está em cima da mesa, só de olhar para o celular, seu marido já se arrepia e sai correndo, dobra o joelho e ora. Vamos orar. Mas enfim, o homem dorme com o celular desbloqueado, a sua esposa vê um monte de notificação, pega o celular, e quando ela começa a ler e vasculhar, a sua amante estava procurando por ele. Preocupada porque ele já não respondia há algumas horas. E aí essa mulher vai e procura, e fica ali, e conversa, e faz o homem confessar que ele tinha um caso há pelo menos 4 anos com uma colega de trabalho. Eu abro mão de tudo pela minha esposa, para viver com ela. Mas eu tenho outra mulher. Soa coerente aos seus ouvidos? Soa algo normal para você? Da mesma forma, o Tiago está mostrando para a gente. Um crente que é crente, que diz que é crente, que vive como crente, e que vem à igreja, e que tem a sua Bíblia, e que canta ao Senhor, e que quer louvar e engrandecer a Deus, quando ele está diante de uma situação em que Deus espera que nós sejamos os seus braços e as suas pernas aqui nesse mundo, e a pessoa simplesmente vira de costas para a situação, não faz nada, não dá o primeiro passo. Da mesma forma, Tiago está dizendo, não faz sentido declarar amor e trair. Não faz sentido defender o comércio e ir na concorrência. Não faz sentido dizer que é crente e não fazer absolutamente nada. E Tiago, o mestre da prática das suas palavras, ele já deixou pronto o ambiente para nós. Como é que pode um irmão nosso estar passando por necessidades? Alguém que é seu irmão na fé e que vai dividir a eternidade com você, precisando de ajuda, precisando de apoio, precisando de um alimento, de uma roupa, precisando de uma palavra, de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp, de um abraço apertado e sincero. E quando nós estamos diante disso, nós simplesmente olhamos e pensamos, não, vai dar tudo certo, vai lá, segue a vida lá, está tudo bem. Não, ó, tá difícil, mas vai ficar tudo bem, amém? Vai ficar tudo bem. Então aqui, ó, pode ir embora, pega o Pedro, vai para casa. Quando nós vivemos desse jeito, meus irmãos, nós estamos declarando uma apatia espiritual que faz jus a nós dizemos que nós temos uma fé completamente morta. Porque quando nós fazemos algo para Deus, quando nós servimos outros,
servindo a Deus, quando nós damos os primeiros passos, quando precisamos ou quando alguém precisa, nós estamos mostrando quem é o Deus a quem nós servimos. Porque se Deus está vivo, se Deus está em ação no nosso mundo, se Deus continua fazendo coisas por todo o nosso mundo, Ele continua fazendo no nosso meio e continua fazendo através de nós. Se a nossa vida não demonstra que Deus está fazendo alguma coisa por alguém a partir de nós mesmos, nós estamos com problemas. Porque Deus espera que a gente faça para mostrar quem é o Deus a quem nós servimos. É claro e é óbvio que nós não somos salvos por causa da fé. E Tiago trata isso de maneira muito clara, mas é interessante quando nós olhamos para trás, nos séculos passados, pelo menos nos últimos 5 séculos, quando se dá o momento da Reforma Protestante. Você se lembra? A Igreja Romana perdendo os caminhos, saindo do trilho, indo para longe de Deus e da sua palavra. E aí Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero para ser a voz de um movimento de muitos outros religiosos daquele tempo, e começa então a Reforma Protestante. Uma das coisas que a Igreja Romana defendia naquela época é que você poderia sim muito bem ser salvo somente se você fizesse boas obras. Então, se eu vejo alguém que precisa de alguma coisa, eu venho, trago um alimento, trago uma roupa, digo para ele, ó, está aqui, está tudo certinho, e eu saio daqui e vou fazer qualquer outra coisa que não agrada a Deus. Mas eu já estou salvo. Por quê? Porque eu fiz uma boa obra, fiz uma boa ação. E aí a Reforma Protestante, arrumando a casa e trazendo a igreja de volta para os trilhos da palavra, vive o momento de traduzir a Bíblia do latim, que era a única língua que se tinha a Bíblia disponível, para ao longo dos tempos e pouco a pouco ir traduzindo a Bíblia para a língua das pessoas. Então, se você tem uma Bíblia em português aí na sua mão, versões para você escolher da sua palavra, você deve um obrigado lá do céu. Quando você vê o Lutero na esquina do céu lá, você para e fala, ó, obrigado, porque você me ajudou hoje aqui. E aí, então, isso foi sendo feito, esse movimento sendo de tradução acontecendo, e aí Lutero defendendo a igreja dessas causas, olha para a carta de Tiago e vê Tiago dizendo, se você não tem obras pela sua fé, a sua fé está morta. Será que Lutero deu um sorriso? Nada. Lutero deu um pulo de 2 metros e disse, Tiago estava doido quando escreveu esse negócio aqui. Porque, afinal de contas, Paulo está dizendo outra coisa. E aí, na história da teologia, 2 caminhos se dividem. Um que entende que esses textos são harmônicos, caminham juntos, e outro que entende que os textos são conflitantes. Mas, na verdade, não são. Cria-se uma guerra, porque Tiago, de um lado, está dizendo a sua fé, sem obras, é morta. E, por outro lado, Paulo está dizendo, vocês são salvos pela fé, por meio da graça, e isso não vem de vocês, e, inclusive, não é por obras para que ninguém se glorie. No fim das contas, quem é que está certo nesse negócio todo? Os dois. E, aliás, Paulo colabora com o que Tiago está dizendo, porque a gente pega lá Efésios 2, 8 e 9, decora esses 2 versículos e tem o resto da carta toda sendo escrito. E você não precisa ir longe para olhar Efésios 2, 10, depois que Paulo já disse que somos salvos pela graça, mediante a fé, não somos nós que produzimos a salvação, nós não alcançamos para que a gente não se glorie, as nossas obras não nos salvam, mas depois disso Paulo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus não só entende que aquilo que a gente faz para Ele mostra o nível e a qualidade da nossa fé, como Ele prepara situações para que a gente exercite a nossa fé, para que a gente dê esse primeiro passo. Depois, quando Paulo escreve a carta para Tito, um dos pastores que andava com ele, capítulo 3, verso 8, ele diz,
Fiel é essa palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e úteis para todos. Conhecer a Bíblia, conhecer a fidelidade das Escrituras, saber que o que está escrito nela é de Deus para nós, e sendo assim, de forma útil, a gente externa a nossa fé na palavra de Deus, no Deus da palavra, à medida daquilo que nós produzimos com as nossas mãos. Queridos, nós precisamos entender que quando tratamos da nossa relação com Deus, não dá para ser uma fé apenas de intelecto. Não dá para ser uma fé apenas guardada no nosso coração. Não dá para ser uma fé simplesmente nominal de dizer que eu creio. Mas se o nosso coração, os nossos pés e as nossas mãos estão caminhando juntos, aí sim a gente consegue externar para todo mundo em quem nós cremos. E sendo assim, a nossa vida é marcada por aquilo que nós fazemos para Deus. Eu me lembro quando eu morava no interior, tinha uma vizinha que vez por outra, minha mãe e meu pai nunca foram de ficar indo em casa de vizinho, gastar tarde conversando, aquela coisa toda, mas vez por outra tinha uma roupa, principalmente do meu pai, que era obrigado a trabalhar todo social na empresa, que rasgava, passava lá na produção, no estoque, rasgava um pedacinho e tal, e ela levava na casa da vizinha para fazer uns arranjos ali, né? Para não jogar fora a camiseta. E aí eu me lembro de que em muitos momentos eu sentava embaixo da máquina de costura dela e ficava brincando com um negócio que parecia um volante. Lembra dessas máquinas antigas? Irmã Leite, Silvinhas e Nelita devem conhecer bem essas máquinas aí, né? E eu vi que quando eu fui crescendo e amadurecendo e entendendo um pouco mais, um dia eu estava lá enquanto aquela mulher estava trabalhando na máquina. E eu vi que ela tinha que ficar mexendo os pés para o negócio rodar. A mão dela tinha que estar certeira naquilo que ela estava fazendo, porque se o corte sair errado, às vezes já era, às vezes tem que fazer tudo de novo. E se ela tirasse a concentração, a mente dela e o que ela aprendeu daquele momento de trabalho, ela perdia tudo que tinha lá e ainda corria o risco de meter o dedão embaixo daquela agulha de costura e já me deu a aflição de imaginar aquela agulha entrando no dedo, né? A nossa fé, irmãos, caminha da mesma forma. Nós precisamos manter a nossa mente sempre clara aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor, do que Deus espera de nós. Mas ao mesmo tempo, se nós só soubermos e não fizermos nada, nós vamos desperdiçar dons, talento, tempo, situações e testemunhos daquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos que o nosso coração esteja claro e ao mesmo tempo os nossos pés nos levem onde Deus quer que nós estejamos. E ao mesmo tempo as nossas mãos façam e produzam aquilo que Deus está esperando que a gente faça. Porque foi para isso que Ele nos alcançou, entre outras coisas. Foi sabendo que nós precisaríamos atuar em nome dEle. Foi sabendo que nós precisaríamos andar e ir a lugares em nome dEle, para que tudo possa caminhar de forma perfeita, harmônica. Para que você possa dizer, eu estou fazendo isso, porque o Deus que eu creio espera que eu faça isso. Eu estou agindo, fazendo, produzindo, porque o Deus que me salvou disse que Ele quer que outros o conheçam, a partir das obras que nós fazemos. Meus irmãos, nós olhamos para a Bíblia inspirados pela vida de homens e mulheres, olhando para a história toda e vendo tudo aquilo que eles fizeram, e vendo coisas grandiosas que eles viveram, e vendo pessoas sendo transformadas pelas pregações deles, cidades sendo alcançadas porque casais entraram em lugares para promover igrejas, como é o caso de Áquila e Priscila lá em Hebreus. E nós olhamos e vemos, nossa, eles são ótimas pessoas, homens e mulheres de Deus.
como se eles estivessem numa prateleira muito alta e a gente estivesse no mais inferior que a gente possa imaginar. Enquanto, meus irmãos, só depende da nossa fé firme, consolidada no Senhor. Só depende do nosso serviço fiel a Deus. Só depende do nosso primeiro passo para nós alcançarmos grandes feitos para o Senhor. Para que a gente viva experiências que homens e mulheres viveram na Bíblia. Para que a gente não leia a história deles como algo distante, inalcançável, mas para que a gente possa dizer, assim como eles viveram, nós aqui estamos vivendo também. E Jesus nos deu a dica, meus irmãos, de ouro para cada um de nós. Ele disse que nós faríamos obras muito maiores do que ele fez. Não é vocês farão mais ou menos algo que eu fiz, vocês vão tentar fazer, mas não vão conseguir fazer o que eu fiz, mas é uma promessa do Senhor para nós. Vocês farão obras ainda maiores. E eu me lembro que nos primeiros passos do estudo da teologia, eu fiquei pensando como é que alguém pode fazer algo parecido com o que Jesus fez. E eu fui estudar o texto e procurei, fui para as línguas e tal, e tal, e tal. E a conclusão, meus irmãos, que não dá para ser diferente, é que de fato o que Jesus estava dizendo, se vocês forem fiéis, vocês vão fazer muito mais em quantidade e muito mais em tempo do que eu mesmo fiz. É o Senhor Jesus confiando a nossa mão como discípulos. É Jesus esperando quando nós estivermos lá na fila de entrada do céu. Vai ter um anjo servindo um cafezinho. Essa teologia é minha, não está na Bíblia, tá? Um anjo servindo um café. O forno a lenha do outro anjo fazendo a pizza celestial. E aí, quando chegar o momento de nós nos encontrarmos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele olhar para nós e dizer: servo bom e fiel. Podia fazer muito mais do que o meu corpo terreno fez. E realmente você fez. Seja bem-vindo. Encontre pessoas que você alcançou. Encontre pessoas que você passou pela vida delas. Encontre as pessoas que precisavam de uma palavra de ânimo e foi você que levou. Encontre pessoas que precisavam de comida, de dinheiro, de roupas, de ajuda e foi você que ajudou no meu nome. Encontre pessoas marcadas pela sua vida através daquilo que eu fiz em você, e porque eu fiz em você, você fez para os outros. Eu não sei se no céu teremos plenas emoções, algumas teremos, mas eu imagino que essa vai ser uma das melhores possíveis. Em outro momento, Tiago continua, verso 18 e 19, dizendo: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Deus espera que nós façamos para mostrar quem Ele é, mas Deus também espera que nós façamos para que a nossa fé seja muito mais do que o falar. E presta atenção no versículo 19 comigo, por favor, porque aqui, meus irmãos, Tiago está trazendo algo extremamente forte para nós. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago está dando aqui meio que um negócio pegando pesado para a gente, porque ele está igualando um nível de fé vazia, morta, sem graça, sem gosto do sal, a fé que os próprios demônios têm. E o pior disso tudo é que Tiago ainda está dando uma cutucada para dizer: se você só crê, você está no nível ali dos demônios. Só que eles estão tirando um B+, e você está tirando um B-. Eles estão tirando um 8 e você está tirando um 7,5. Porque Tiago, de maneira proposital, inclui algo em que dizer: você crê? Ok. Os demônios creem também, mas eles creem e tremem diante de Deus. E nos poucos detalhes que a Bíblia traz para nós dessa relação
Deus, você vê que todos eles, de fato, creem em Deus. Aliás, tem um ditado que diz que crente até o diabo é, né? A questão é ser discípulo, o nível muda completamente. Mas, quando Jesus mandou os demônios pularem nos porcos e saltarem do penhasco, não teve algum deles que virou para Deus e disse: vou nada, vou ficar aqui. Estou nesse corpo, esse corpo é meu, não sai daqui. Esse negócio de demônio nos porcos não tem nada a ver com futebol. Vocês, corintianos da igreja, parem de ficar trazendo esse como argumento para mim, tá bom? Não tem nada a ver. Quando Jesus passou por uma menina enferma por conta de um demônio, e ele não precisou entrevistar, ele não precisou tirar foto, ele não precisou chamar todo mundo para ver, mas um dos seus discípulos que estava perto registrou para nós. Quando Jesus viu a menina possessa por demônios, ele disse: seja liberta. E essa menina simplesmente foi liberta. Não há espírito ruim, espírito demoníaco, que resista ao nome do Senhor. Eu estou medindo as palavras para não sair um negócio estranho. Não há espírito demoníaco que resista ao nome do Senhor. Não há crente que resista a fazer o que Deus pede para ele. Não tem espírito que se recuse a obedecer a voz do Senhor em direção a ele. Não pode ter crente que, diante de situações que Deus espera que eu faça alguma coisa, e eu simplesmente não faço nada. Porque aí nós estaremos numa relação complicadíssima em dizer: eu creio, mas eu não temo ao nome do meu Deus. Eu creio, mas eu não tremo diante da autoridade de Deus que abre para mim uma área de atuação, uma vida de atuação, e eu me fecho dizendo que eu não vou fazer. Como é que pode demônios caídos, anjos que um dia foram servos de Satanás, tremerem e obedecerem a Deus, e nós, salvos, redimidos pela graça, alcançados pelo sacrifício de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, olharmos para Deus e dizer: eu não vou fazer? Meus irmãos, como é que pode um negócio desse? Olhar para as ordens de Jesus e dizer: eu não vou obedecer. Ou selecionar de 10 mandamentos, e sabemos que a Bíblia e a vontade de Deus não se restringem a eles, mas apenas como título de exemplo, de 10 mandamentos eu acho que 8 são bons, 8 tudo bem, mas tem 2 ali, esses 2 eu não garanto nada não. Esses 2 eu não ponho minha mão no fogo não dá para saber. Meus irmãos, nós vivemos na nossa era evangélica do nosso mundo 2025 uma gravíssima crise de responsabilidade. Nós temos uma facilidade enorme de olhar para as coisas de Deus e a gente brinca de batata quente. Não é comigo, joga para o Danilo, não é comigo, joga para a Sofia, não é comigo, joga para cá. Vai jogando até que vai cair na mão de alguém. Não é comigo, é com o outro. Não precisa de mim, precisa do outro. Eu estou vendo que precisa de ajuda, eu estou vendo que precisa da minha ação. Eu sei que eu estou no lugar certo, eu tenho conhecimento para ajudar, eu tenho disposição, saúde e vigor para ajudar. Mas não é comigo, é com o outro. Não é comigo, não tem nada a ver comigo. Meus irmãos, como isso é prejudicial para o reino de Deus. Como isso é prejudicial para a igreja de Jesus. Como isso é prejudicial para as suas relações. Para o seu relacionamento com Deus. Para o seu relacionamento com os outros. Nós precisamos voltar àquela era de crentes que sabem que o domingo é dia do Senhor. E de fato é o dia do Senhor. Nós precisamos voltar àquela era e geração de crentes que não comia nada antes de orar na mesa com a família.
Nós precisamos voltar a essa geração de crentes que fazem o seu orçamento mensal, já considerando de saída que eu preciso devolver para o meu Deus aquilo que Ele me dá. Meus irmãos, a coisa é feia. Nós precisamos, em momentos, convencer crentes de que o que Deus espera tem a ver com eles. Nós precisamos convencer uma nova geração todinha que vale a pena estar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos, em momentos, convencer gerações já muito mais à frente de que precisa voltar aos caminhos do Senhor. Que negócio esquisito, né? É quem que nós? É justamente dizer, eu creio, mas não tem nada a ver comigo. Eu creio, mas eu faço. Viramos a geração do Uber Gospel. Pronto, a ilustração perfeita. Agora para não esquecer depois. Viramos a geração do Uber Gospel. Eu peço o motorista, eu entro no Uber, aí quando chega no lugar, tem que pagar a corrida, o que a gente fala? Joga para a próxima. Joga para a próxima. Pega outra corrida, na hora de pagar, não, joga para a próxima, por favor. Complica. Discípulos do Senhor Jesus entendem a sua responsabilidade diante dele e provam e vivem o movimento de que mostra para todo mundo que a fé é muito mais do que falar. A fé também tem a ver com agir. A fé é demonstrada além do sentir. A fé emociona e a gente chora cantando ao Senhor, e a gente chora em oração, e a gente se sente abraçado por Deus em momentos difíceis, mas a fé também é a nossa mão agindo, produzindo algo para o Senhor, vivendo coisas extraordinárias. E inclusive, quando Deus espera que a gente faça alguma coisa, Ele não está olhando a nossa vida no histórico de quem nós fomos, do que nós já fizemos na nossa vida. Essa é uma tendência muito grande que nós temos. Em dizer, mas pastor, eu não consigo exercer plenamente a minha fé, porque sabe por quê? Porque no passado, antes de me converter, eu era um mentiroso de mão cheia. E como eu já menti muito para as pessoas, aí cria uma desconfiança e agora eu não posso fazer nada. Ou então eu já fiz coisas que Deus odeia que seja feito, e porque eu fiz, agora eu me sinto mal em fazer outras coisas para Ele, de forma que agrade a Ele. E nós caímos nesse jogo do que nós fomos, do que fizemos, do que fazer, vergonha, impossibilidades para a gente. E na verdade, Tiago completa e termina o texto de forma espetacular, porque ele vai dizer, não foi o Abraão, também justificado pelas obras que fez por conta de sua fé? E meus irmãos, quem era Abraão? Abraão foi o pai da fé, não é? Alguns escritos próximos trazem Abraão como nosso pai depois de Adão. Ele foi aquele que recebeu do Senhor a incumbência de sair da sua terra, do meio dos seus parentes, saia do seu conforto e simplesmente me siga. A ideia do texto, quando mostra, vá para a terra que eu lhe mostrarei, não é nem inclusive a ideia de que, olha, você não sabe onde é, mas vem seguindo aqui o GPS de Deus que você vai chegar lá. É simplesmente a ideia de Deus dizendo a Abraão, filho, levanta, larga tudo para trás e anda. É como se a cada passo, a cada dia, a cada semana, Abraão recebesse novas instruções de Deus e fosse caminhando. E esse homem marcou muitas gerações, e a sua resposta, o seu serviço a Deus, entre outras coisas, possibilitou que nós tivéssemos o conhecimento do próprio Deus. Ele usou um homem comum, aparentemente, mais obediente, para mudar a história de todo mundo e trazer a história para o que Deus queria que fosse. E esse homem que de fato, nas suas origens, era um homem rico, era um homem que tinha, de certa forma, influências, é um homem que a sua família se estendeu, e o Novo Testamento mostra muitas vezes, e também no Antigo Testamento, muitos e muitos anos depois que Abraão morreu, homens
homens, reis, governantes, crendo no Deus que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O homem com a sua família marcou todo mundo, um homem fiel, pecador, mas fiel a Deus. Vacilou em algum momento, como todos os outros, inclusive como eu e você. Mas um homem completamente fiel, moralmente aceito, um homem de Deus. E aí Tiago continua o texto e ele faz uma provocação de comparação de forma extremamente interessante. Ele pega o Abraão, o pai da fé, e ele vai dizer, da mesma forma, de jeito igual, não foi a Raabe, a prostituta, também honrada pelas suas obras da fé? Se Abraão tinha todos esses predicados por um lado, Raabe estava faltando ajuda para ela ser um pouquinho melhor reconhecida. Para aquela época, Raabe era uma mulher em que nós sabemos muito bem que hoje ser mulher não é algo de forma alguma ruim ou alguém é menos do que a mulher, nada disso. Mas a cultura do Antigo Testamento mostra que um homem, quando tinha uma filha mulher, principalmente se fosse a primeira, ele entrava em luto. Porque o que valia era o homem. O homem era contado, o homem tinha mais valor do que a mulher. Se por um lado aquele que a sociedade da sua época via como alguém maior, alguém que se sobressaía, de outro lado aquela que era vista menosprezada, vivendo muito boa parte da sua fé de forma imoral, vendendo seu corpo. Uma mulher que não tinha uma família que marcou outras gerações, mas uma mulher que quando ouviu a voz de Deus e creu, não pensou duas vezes em agir. Você se lembra da história? Os espias ali praticamente encurralados, Raabe os vê, crê no Senhor, pega eles e leva para saírem por um outro caminho, correndo o risco de ser morta, correndo o risco de ser presa, levada como escrava, correndo o risco de perder o pouco que provavelmente ela tinha, pouquíssimo de tudo. Mas diante da voz do Senhor, ela foi de forma igual obediente. A mesma fé que faz o patriarca da fé fazer coisas para Deus, é a mesma fé que uma prostituta tocada por Deus tem e age de forma igual. Meu irmão, não importa o que você já viveu, não importa as situações que você já teve, não importa as escolhas ruins que você já tomou, uma vez que toda a sua vida está entregue às mãos do Senhor, você tem plenas condições de ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, e deixar o seu passado para trás, e viver aquilo que Paulo já disse para nós, que quem está em Cristo é nova criatura, e todas, absolutamente todas as coisas são feitas novas. E nós vivemos de novo para o Senhor, e nós voltamos a caminhar com Deus, e voltamos a fazer coisas para Deus que Ele espera de nós, porque nós somos novos homens e novas mulheres. Não importa, meu irmão, a sua idade, não. Não importa qual é a sua formação. Não importa o saldo da sua conta bancária, de forma alguma. O que importa é o seu coração estar disposto. O que importa é você levantar a sua mão e dizer: Deus, me escolhe entre outros para fazer a tua vontade. De dizer como Isaías disse, diante do momento irônico em que Deus pergunta: Isaías, olha tudo isso aqui que está acontecendo, olha o desastre todo, quem será que eu vou enviar? E Isaías levanta-se diante de Deus para dizer: eu é que quero ir. Deus não precisa ficar procurando, eu já estou aqui. Me usa, me leva, me ajuda, me preenche, mas me usa para a tua obra. E eu falei algumas vezes no ano passado, mas eu quero reafirmar. Meu irmão e minha irmã,
Talvez você que já tem mais de 60, mais de 70, mais de 80, esteja vivendo na expectativa de que os seus dias estão acabando e por isso você não tem mais serventia. Eu digo para você em nome de Jesus, você é um grande servo e uma grande serva de Deus. Amém. A experiência da sua vida vai somar com a vida de muitos outros jovens. De fato, os jovens são mais fortes, mais energia, têm mais longevidade. É verdade, sim. Mas isso não faz de você descartável. Isso não faz de você ultrapassado de forma alguma. Você se lembra do provérbio? A força dos jovens os leva para frente, mas a beleza dos idosos está nos seus cabelos brancos, na sua experiência. Levante-se, meu irmão e irmã. Você ainda é um servo de Deus. E enquanto o seu coração estiver batendo, você tem propósito nessa terra. Amém. Você tem propósito de Deus para você. Então, somente nós precisamos responder a pergunta ao Senhor: o que Deus espera que eu faça? E a conclusão desse sermão é que eu não sei. O que Deus espera que você faça, eu não sei. Isso é algo seu com Ele. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que você tem algo para fazer para o Senhor. Você tem alguma coisa dentro de você, nas suas mãos, no seu conhecimento, prontinho para ser trazido para a honra e para a glória de Deus. Então somente descubra o que é, meus irmãos, e comece. Se ninguém acreditar em você, está tudo certo. Comece, vá para frente. Se pessoas ao longo do caminho duvidarem, e se o seu coração tremer, não importa. Se levante e vá. Faça, obedeça ao Senhor. Se atente aos mandamentos, se aprofunde na Bíblia, mas também se levante e faça. Não sei se você precisa servir mais ao Senhor e também dizendo ter o privilégio de servir aos ministérios dessa igreja. Se for assim, você tem vários para começar. Não sei se o Senhor espera de você que você inclusive oferte mais para missões, para a igreja, para projetos. Se for isso que Deus tem para você, meu irmão, vai e faça com coragem. Eu não sei se o que Deus tem para você é que você se aprofunde no seu relacionamento com Ele e leve a sua família junto com você. É Deus que vai te responder. A gente procura enquanto pode achar. Mas se eu fosse você, colocaria nas metas para esse ano. O que eu quero alcançar em 2025? Fazer mais e fazer melhor para o Senhor. Amém? Amém? Amém. Que Deus te use poderosamente. E que Ele te dê o privilégio de no final desse ano você não conseguir contar nos dedos as vidas que foram alcançadas porque você decidiu obedecer e ouvir a voz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Eu queria junto com você tirar um tempo, pedir que você feche os seus olhos agora, por favor. E que você tenha um tempo com Deus e que você pergunte para Ele nesse momento: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim?